Olá, eu sou Guilherme Cunha Pereira, presidente da Gazeta do Povo. Meus caros, o Senado brasileiro está diante de uma de suas responsabilidades mais graves: avaliar a indicação de um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destravou o processo de indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, processo que estava travado, como vocês sabem, há já bastante tempo. A leitura do relatório na Comissão de Constituição e Justiça será feita já nesta quarta-feira, dia 15, e a sabatina está prevista para o dia 29 de abril. Não se trata de um gesto protocolar, trata-se de uma decisão que, a nosso ver e ao ver de boa parte dos brasileiros, impactará diretamente o equilíbrio institucional do país, a própria democracia e o Estado de Direito por décadas. Sei que o que vou dizer aqui poderá parecer a muitos algo elementar e óbvio, mas há momentos em que o óbvio precisa ser dito com clareza, com firmeza e sem rodeios. Então vamos lá. A indicação de Jorge Messias deve ser rejeitada. Aprovar essa indicação é, na verdade, uma traição ao país. E mais, a sabatina precisa ser respeitosa, como convém a uma instituição republicana, mas precisa também ser clara, incisiva, intelectualmente honesta, de modo que os motivos dessa rejeição se tornem evidentes aos olhos de todos os brasileiros. Quais são esses motivos? Eu creio que haja muitos. Diferentes grupos de pessoas dentro da sociedade terão diferentes perspectivas. Mas, neste momento, eu elencaria especialmente 3 motivos. Um primeiro, relacionado ao posicionamento do candidato nos temas cruciais para o país. Um segundo, relacionado à formação e à trajetória dele, Jorge Messias. E terceiro, talvez o mais grave, o motivo relacionado ao contexto político da indicação. Eu já vou detalhar o que eu quero dizer com cada um deles, mas eu preciso lembrar, antes de mais nada, algo que clama aos céus. Aquilo que é a prioridade absoluta do país neste momento, o retorno à normalidade democrática, ao equilíbrio de poderes, a recuperação da liberdade de expressão e do devido processo legal, e depois, em função disso, da própria possibilidade de crescermos economicamente novamente, de voltarmos a ver desenvolvimento econômico, passa necessariamente pelo afastamento dos ministros que abusaram do poder e violaram a Constituição e pela nomeação de novos ministros comprometidos com a democracia e o Estado de Direito. Já é grave a omissão do Senado, em especial do senador Davi Alcolumbre, de não pautar nenhum dos pedidos de impeachment protocolados no Congresso. Agora, aprovar um nome que não tenha sintonia e compromisso com a pauta prioritária do país é pura e simplesmente cumplicidade com a ruptura institucional. Só por desencargo de consciência, porque a nosso ver se trata de verdades amplamente conhecidas e não controversas, vamos repassar, sim, rapidamente, esses 3 motivos que eu apontei antes e que impõem a desaprovação do Jorge Messias como ministro da nossa Corte Suprema. Então, em primeiro lugar, o motivo relacionado ao posicionamento do candidato. Em temas fundamentais, esses temas que, por assim dizer, tocam o núcleo da ordem constitucional e da própria ideia de justiça, como o equilíbrio entre os poderes, o devido processo legal, a liberdade de expressão, para ficar nessa tríade tão fundamental, nem bastaria a ausência de declarações problemáticas. Seria fundamental clareza, firmeza. Eu poderia dizer que o país inteiro deseja compromisso público e inequívoco. Quando esse compromisso não se manifesta de forma transparente, o silêncio nem tranquilizaria, ele preocuparia. Mas aqui com Jorge Messias, por óbvio, o problema vai muito além da omissão. A situação é muito pior. Além de não se ouvir nenhuma crítica aos excessos dos tribunais superiores nos últimos anos, o candidato é parte integrante e tem participação ativa no atual modelo disfuncional que o país vive, em especial em iniciativas estatais voltadas para a repressão da liberdade de expressão, por exemplo, ao monitoramento e à repressão de conteúdos sob o rótulo de desinformação. É dentro da Advocacia Geral da União, chefiada por Jorge Messias, que está a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Este órgão recentemente criado, que a gente poderia designar por Ministério da Verdade, que une, por assim dizer, o governo Lula e o Supremo nessa ânsia, nessa voracidade repressora. Essa procuradoria já perseguiu jornalistas e processou a produtora Brasil Paralelo por causa do documentário sobre a Maria da Penha.
Messias também é um defensor da chamada regulação das mídias sociais, que vocês bem sabem que é um eufemismo para a censura, para a autocensura na internet. Por isso, perguntamos com toda a força, como pode algum senador sequer cogitar de aprovar o nome indicado por Lula, quando se trata de alguém que deveria ser, no Supremo, um guardião das liberdades fundamentais, da liberdade de expressão, e, na verdade, é o seu carrasco, é seu algoz? Em segundo lugar, o segundo motivo, há a questão da formação e da trajetória pessoal dele. O Supremo Tribunal Federal exige mais do que qualificação técnica, exige densidade intelectual, maturidade jurídica e, sobretudo, independência de espírito, a capacidade de resistir às pressões do momento, aos interesses de ocasião e às expectativas do poder que o indica. E vocês bem sabem que a Constituição não se contenta apenas com saber jurídico, ela exige notável saber jurídico. Trata-se de estatura institucional. E com devido respeito, como é óbvio, essa estatura não se evidencia no caso presente. Mas, em particular, me refiro ao tema da própria independência, que eu vou detalhar um pouquinho mais no terceiro motivo. Então, em terceiro lugar, terceiro motivo, talvez o mais grave, está todo o contexto político da indicação. Ela parte de um governo que carrega em sua trajetória episódios graves, gravíssimos de corrupção. Nesse cenário, a exigência de independência do indicado não é apenas desejável, é indispensável. E independência não se presume, independência se demonstra por atos, por posições, por coragem pública. Messias é o terceiro aliado político ou ideológico que Lula indica ao Supremo só nesse mandato, depois do seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, e do seu ministro de Justiça, Flávio Dino. Aqui, portanto, com o Jorge Messias, não estamos diante de alguém que tenha se colocado como voz independente, porque poderia ser esse o caso. O presidente poderia, até por precaução, indicar alguém independente ou que tenha se mostrado aparentemente independente. Mas não é disso que se trata. Ao contrário, temos aqui alguém profundamente inserido no aparato governamental e associado a práticas que suscitam preocupação justamente naquilo que mais importa, como já falamos antes, a proteção das liberdades e o respeito aos limites do poder. Volto a dizer, e aqui me dirijo aos senhores senadores, por assim dizer, a Gazeta do Povo ousa se dirigir aos senadores. Os senhores põem em jogo a própria dignidade e a sua estatura moral nessa sabatina. Nada, absolutamente nada, justifica a aprovação do indicado pelo presidente. E vejam, não há aqui nada de pessoal. Não se trata de desprezar a pessoa do advogado-geral da União, nem se trata de romper laços de apreço e amizade que eventualmente se tenha com ele. Se trata de compromisso, de responsabilidade, de compromisso com o momento do país. Trata-se, portanto, de razões republicanas. Trata-se de compromisso e de visão histórica. Uma objeção frequente a essa posição que estamos defendendo aqui, de não indicar, de não aprovar o nome indicado pelo presidente, uma objeção que temos ouvido com alguma frequência, é a de que rejeitar esse nome poderia abrir caminho para uma indicação ainda pior. Não sei se vocês já ouviram esse argumento. Meus caros, essa posição, esse ponto, esse argumento, inverte completamente a lógica da responsabilidade institucional. Em um tema dessa magnitude, em que o retorno à normalidade institucional está em jogo, o dever dos senhores senadores não é fazer apostas estratégicas sobre cenários futuros imagináveis. É cumprir no presente o seu papel constitucional, aprovar apenas aqueles nomes que sejam claramente à altura da função. O momento requer esse compromisso, essa responsabilidade. E só se cada homem público que não esteja totalmente envolvido em irregularidades, abusos ou crimes, só se homens públicos assim atuarem em consciência, cumprindo o seu dever, será possível recolocarmos o país nos trilhos. Do contrário, é impossível. Mas se cada um fizer o seu papel nesse momento, independentemente de conveniências, nós seremos capazes de transformar o país novamente. Portanto, se o nome apresentado não atende ao padrão, ao que o país necessita, ele tem de ser rejeitado, independentemente de quem possa vir depois. Se Messias for rejeitado e Lula apresentar um candidato ainda pior, que ele seja também recusado, até que o presidente da República aprenda, por assim dizer, a lição.
não há qualquer obrigação de preencher a vaga imediatamente. O país não colapsa com um ministro a menos no Supremo. Já enfrentamos períodos de vacância sem qualquer ruptura institucional. O que o país não pode aceitar é a consolidação de um Supremo transgressor, protagonista de abusos sem fim e, ao mesmo tempo, por assim dizer, fragilizado, politizado, incapaz de exercer com independência o seu papel. Entre um tribunal momentaneamente incompleto e um tribunal comprometido por uma escolha inadequada, a escolha é óbvia, é evidente, a escolha é responsável. Se for necessário aguardar meses, que se aguarde. Se for necessário rejeitar sucessivas indicações, que se rejeitem, até que surja um nome que reúna de forma clara e pública as condições exigidas. Tome nota aqui: independência, solidez jurídica, compromisso inequívoco com a Constituição e, quarto, disposição real de contribuir para a restauração da normalidade institucional do país. Porque, no fim, é disso que se trata. Não é questão de um nome, nem de um governo, mas do futuro das nossas instituições. E essa é uma responsabilidade em que o Senado não pode, de maneira nenhuma, defraudar, decepcionar cada um de vocês e nós, o Brasil e os brasileiros. Muito obrigado.